Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos nessa manhã de domingo compartilhando a palavra do Senhor. Nesse domingo, dia 20 de novembro, podemos mais uma vez agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de nascer. E nós hoje vamos estar compartilhando em Romanos, capítulo 15, do primeiro versículo ao sexto, que tem como tema o dever de agradar os outros. Queridos irmãos, sentimos no nosso meio esta dificuldade, dever de agradar os outros. Quando se trata de dever, tem que cumprir, então já traz essa dificuldade de responsabilidade de cada um. Mas, queridos irmãos, vamos ver o que a palavra do Senhor ela possa nos passar para que possamos aprender mais como agradar ao outro. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz as Escrituras, sagradas as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio de paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louve a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, nesse tema nós podemos ver que aqui nos ensina o Senhor como devemos agradar aos outros, como devemos agradar, ajudar, tratar bem. E é uma das dificuldades que ocorre para o ser humano é esta situação de agradar, o desconhecimento da palavra do Senhor. O texto é bem claro quando diz: nós que somos fortes na fé. Então veja o seguinte, já tem algo que nos fortalece. Nós que somos fortes na fé. Aí diz: devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Então veja aqui que se refere a outro, que devemos, nós que somos fortes na fé, a Bíblia que está nos falando, se você realmente está forte na fé, então que você deve ajudar ao outro a carregar o peso, para que você possa compartilhar com ele uma situação difícil, algo que ele precisa de ajuda. Então o texto nos mostra, e o texto nos traz uma claridade que ele fala a respeito da nossa fé. Então, queridos, quando estamos bem com o Senhor, tudo é mais fácil para uma condição de vida. Você veja que o versículo seguinte diz: pelo contrário, cada um de nós devemos agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Então veja o seguinte, devemos ter que agradar ao nosso irmão,
para que também ele cresça na fé. Quando se está falando, irmão, aqui é o próximo, não é o irmão na carne, é o irmão em Cristo, é aquele que está próximo de você. E se você está bem na fé, você vai tratar ele bem, agradar, para que ele também se equipare a você. Você já pensou? Fica difícil para um e dois, aí fica mais fácil, para que possamos, assim, estar ajudando a outros também ficar forte na fé. O versículo seguinte, o 3, ele diz: Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então veja, queridos irmãos, que aqui Jesus Cristo ele está falando para cada um de nós. Você veja que ele pede que você esteja bem de fé, que você esteja forte na fé, que você ajude ao seu irmão. O texto se refere ao irmão, aquele que está próximo de você, para que se torne mais fácil. Porque ele explica que Jesus Cristo, ele trouxe tudo de nós para ele. Tudo de nós que foi os nossos pecados. Veja que o texto é bem claro, que ele diz: as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então ele assumiu nossos pecados. Então podemos ver do versículo 4 que ele diz: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Então veja, tudo que é a palavra de Deus, tudo que está aqui escrito na Bíblia Sagrada foi para nos orientar. E ainda ele diz: a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que a Escritura nos dão. Então, é uma das coisas. Vocês vejam que eu sempre tenho batido nessa tecla. As pessoas devem mais ler a Bíblia, orar ao Senhor, ter esse contato com a palavra de Deus. A Bíblia, queridos irmãos, para nós, é o livro de regra e prática e fé do cristão. Então, veja o seguinte: para que você esteja bem na fé, para que você ajude outro, para que vocês possam cada vez mais ter essa vontade de ajudar um outro. E ele mostra, dá como exemplo, que Jesus ele assumiu tudo. Ele assumiu tudo que era de pecado nosso, para que nós possamos o quê? Ter uma vida eterna. Ele morre na cruz para me salvar, para te salvar, ouvinte dessa palavra, e ainda ele diz aqui, que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajuda vocês a viverem uns com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus. Então ele nos ensina, ele nos mostra da maneira que ele passou, morreu na cruz e está nos mostrando que precisamos viver em amor. Precisamos viver este lado de agradar um ao outro para que possamos realmente fortalecer essa fé e ajudar que outros também possam ser fortalecidos com a fé. E podemos ver aqui o último versículo que diz: e isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louve ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois que estejamos todos unidos em uma só fé, que estamos cada um vivendo um momento de forte na fé, fortalecendo o outro, que possamos viver em união. E esse é o ensinamento. É essa palavra que diz: deve agradar os outros. Então, como é que eu posso agradar? Ajudando, testemunhando, mostrando o amor de Jesus Cristo, mostrando o que ele fez comigo. Então, o texto é bem claro, o texto tem nos mostrado
realmente o que devemos fazer como cristão. Então, queridos irmãos, essa é a palavra do Senhor. Veja que ela começa: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Então, foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele não se prevalecia do seu poder, mas ele sempre pensou no outro. Ele sempre pensou ajudar com a cura, fazendo as curas, fazendo milagre. A, a intenção de Jesus Cristo era mostrar o seu poder e que ele era o caminho, era e é para a salvação. Então, que Deus possa estar abençoando a cada um, irmão ouvinte dessa palavra. E, queridos irmãos, se você ainda não está inscrito nesse canal, quando você abrir, você vai ali, se inscreve, toca o sininho, dê sua opinião, para que possamos alcançar mais, para que possamos trazer essa palavra, e essa palavra possa fortalecer o outro irmão a ficar fortalecido na fé. Então, que Deus possa, sim, estar abençoando a cada um. Nesta manhã de domingo, estamos ali na Enseada dos Corais, na nossa EBD, começando às 9 horas, terminando às 10h30. E à tarde, começamos às 17h30, 5h30, e terminamos às 19h30, 7h30. É uma honra ter você ali conosco. Se não, irmão, procure a igreja mais próxima de você. Procure adorar ao Senhor neste domingo maravilhoso. Então, que Deus possa estar abençoando. Eu vou estar orando por cada pessoa, cada ouvinte desta palavra. Nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento, Pai, entregar cada pessoa, cada família representada que esteja ouvindo essa mensagem. Derrama bênção, Pai, sobre elas e que possamos entender o teu ensinamento. Devemos ser fortes na fé e fortalecer nossos irmãos. Ó Pai, se com aquelas pessoas que estão passando pelo momento de enfermidade, eu quero, Pai, nesse momento, entregar em tuas mãos a vida, Pai, do pastor Batista, que se encontra internado no hospital. Faz, Pai, a tua vontade e em nome de Jesus Cristo. Faz a cura, Pai, para que ele possa voltar para o meio da sua família. Sê também, Pai, com Carla, que fez a cirurgia do olho. Sê também, Pai, com nosso irmão Diniz, que continua se restabelecendo. Cuida, Pai, de todo o teu povo. Eu quero, Pai, te pedir ainda a tua misericórdia, Pai, a respeito desta enfermidade chamada Covid, meu Pai. Que tu possa, Pai, controlar e que ela possa, Pai, de uma vez por toda, ser exterminada, Pai. Porque eu creio em que eu estou pedindo, Pai. Eu peço a tua misericórdia. Tu és poderoso, Senhor. E eu creio desta maneira que é apenas o teu dizer. Pare e parou a enfermidade. Então, Senhor, sê com todos os pastores, sê com o corpo diaconal, sê com toda a liderança da igreja, com os membros das igrejas, Pai, sê também com os ouvintes dessa palavra, aqueles amigos do Evangelho que estão ouvindo essa palavra. Derrama bênção sobre ele. Nos dá, Pai, essa manhã de domingo e o decorrer de todo domingo na tua santa paz. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.